Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte do nosso tópico de hoje, nosso tema maravilhoso, né? Que a gente tava falando sobre o que mesmo? A gente gravou a primeira parte aí, que foi o que a gente falou. O que é o engano espiritual, né? O que é que a gente viu aí na primeira parte? O que é esse engano? Ele diz que é um conceito, né, discutido, né, falado em várias religiões, tradições espirituais, todos falam, tá? Que existe aí esse engano espiritual e que ele fala que se refere a uma ação, estratégia, né? Estratégia vem de pensamento, né? Que tem como objetivo levar alguém, né? Uma pessoa a acreditar em algo falso e errôneo, que vai levar para o erro, o engano, né? A gente viu que o engano pode ser praticado por pessoas, né, pessoas aqui que têm corpo, por entidades espirituais, aquela que não tem mais corpo, tá? E até mesmo por forças malignas. Então, forças que estão operando também aí, pode fazer a gente cair nesse engano, tá? Aí a gente viu também, o engano pode ter diversas causas. O importante é compreender algumas delas para podermos identificá-la e evitá-la. Então, tá aí o engano. Cai quem quer, né? Fazer igual o Mutos fala aí. O golpe tá aí. Cai, cai quem quer, tá? Aí ele fala, uma das principais causas do engano é a falta de conhecimento. Então, quando você está com falta de informação, de conhecimento, né? O que é que acontece? Ele fala a falta de conhecimento e compreensão adequado para determinado assunto. Então, quando não temos informação suficiente, o que é que acontece? Sobre algo estamos suscetíveis, então você está suscetível, está na vibração do engano, tá? E sermos enganados por informação falsa ou distorcida. Então, o que é aquela informação distorcida, pessoal? É que ele colocou, veio com verdade, mas ele depois distorceu a verdade. Isso acontece muito, tá? Principalmente no meio religioso, tá? Aí ele fala, outra causa comum do engano é a manipulação intencional por parte de pessoas mal intencionadas por parte de pessoas que utilizam as técnicas de persuasão, então palavras bonitas, né, técnica, mentiras ou omissão. Então tem gente que mente e tem outra que omite a verdade. Então você está levando aquela pessoa a engano. Porque tem muitas pessoas assim, eu só não disse a verdade. Mas se você não disse a verdade, omitiu uma verdade, falou só meia parte da verdade e omitiu a outra, você está levando a pessoa a engano. Tá certo, pessoal? Aí ele fala, para nos levar a acreditar em algo que não é verdade. Além disso, o engano também pode ser resultado de nossas próprias ilusões, expectativa distorcida que nos faz interpretar erroneamente a determinada situação. Eu dei o meu exemplo de que eu acreditava na igreja, né? Quando eu era jovem, né? Adolescente, eu era músico, aí ia tocar nas igrejas, eu pensava que todos ali era perfeito. Mas é isso, pessoal. A gente precisa cair do cavalo para acordar para a vida, tá? Aí a gente viu na primeira parte que ele disse que a palavra engano vem do latim, que deriva do verbo enganar, que significa enganare, que significa induzir o erro, fazer cair no erro, mentir e zombar de alguém. Ainda tem gente que zomba que está enganando a gente, né, pessoal?
Aí ele fala, no contexto da religião e tradições espirituais, o engano tem implicações, né, mais fortes, espirituais na vida de um indivíduo que cai no engano. Então, existe engano em todos os outros setores, tá? A gente pode ser enganado por comprar alguma coisa, a pessoa enganar você, tá? Mas o que pega mais pesado na pessoa é essas coisas de religiões e tradições espirituais. Porque a pessoa vai ali, pessoal, ela coloca todo o coração, a confiança em Deus, tá? Ela vai pensando ali, confiando ali, e às vezes isso impacta muito negativamente na vida da pessoa quando ela descobre que estava no engano. Por isso que o despertar, pessoal, os seres dimensionais, ele tem cuidado por despertar. Ele sabe que quando a pessoa tá no engano, mas ele tá tendo cuidado de vir passar a mensagem para você, tá? Com o maior cuidado, porque quando a pessoa descobre que ela pode cair naquela revolta, tá? Eu caí na revolta também. Eu quase largo o negócio de espiritualidade, eu não ia saber mais de espiritual. Eu fiquei revoltado, tá, pessoal? Até praticando coisas aí. Mas a espiritualidade me entendeu naquele momento, tá? Porque, porque eu caí no engano aí, eu descobri, tá, pessoal? É um baque, tá, pessoal? Então, por isso que a verdade é despertar, abrir os seus olhos, não é fácil, tem que ter cuidado para cada pessoa, porque tem pessoas que colocou toda a sua força, seu negócio em acreditar em uma coisa. Aí quando você vai lá e mostra que não é verdade, isso causa um reboliço na vida da pessoa. Então, ele diz que tem esse impacto, né? No contexto das religiões e tradições na pessoa. Aí ele fala, acreditar em doutrina falsa e distorcida pode afastar nossa relação com Deus. Então, pessoal, se esse é o plano da Matrix, é nos afastar, que a gente não tenha uma comunhão com Deus, uma intimidade, tá? Que é através da frequência boa. É por isso que ele não quer. Então, o plano do engano todo, por isso que Adão foi o primeiro que caiu no engano lá, Adão e Eva, que foi afastar ele de Deus. E isso vem perdurando aí, ó, há séculos e séculos agora. E esse engano é quebrado quando você vem para a verdade. Então, quem é a verdade? Cristo, não é? Então, quando você vem para o caminho, para a verdade que é Cristo, você entra na frequência de Cristo, você quebra esse engano que desde Adão vem rolando até hoje. Você quebra. Tá, pessoal? Aí o que mais? Ele diz pode afetar nosso relacionamento com Deus e nos afastar da verdade revelada nas Escrituras. Então, nos afasta que a gente não consegue entender a Escritura, a verdade que tem ali. Você está cego, porque quando você afasta de Deus, você cai na mão do príncipe desse mundo, do Deus desse século, que cega seu entendimento. Ele coloca uma venda para você não ver a glória de Cristo. Aí ele fala, por isso é fundamental estarmos atentos ao engano e buscar discernimento espiritual. Então, é um tema que eu já falei aqui, está aqui no meu canal, discernimento espiritual. Você sabe o que é isso, pessoal? Para não sermos levados por ensinamentos falsos. Então, se você tem discernimento espiritual, você não vai ser levado, enganado por ensinamentos falsos, tá? Aí ele fala, para nos proteger contra o engano é essencial desenvolver um senso crítico e uma postura questionamento em relação à informação que recebemos. Devemos sempre buscar fonte confiável e verificar a veracidade das informações antes de acreditar nela. Então, você tem que fazer isso.
Eu estou aqui colocando várias coisas aqui, tá? Temas. Então, o que é que você tem que fazer? É acreditar em mim? Ô, seu Samuel, ô, reverenciar Samuel. Não, nada disso, tá? Nem outros aí, outro pastor, ô, reverendo não sei quem, ô pastor não sei quem, nada disso. Ele está trazendo a informação? Beleza. Vamos checar para ver se essa informação está de acordo com a essência que a espiritualidade quer passar, com o que Deus quer passar para a gente. A gente vai verificar. Se está de acordo, graças a Deus, a gente recebe essa informação. Se não, a gente descarta. É assim que a gente tem que fazer, pessoal, tá? Aí ele fala, para nos protegermos contra o engano, ele fala, é essencial ter senso crítico, né? A gente já falou. Além disso, é importante investir em nosso próprio conhecimento espiritual para identificar e combater o engano. Então, a gente tem que próprio conhecimento espiritual sobre a gente, tá? Conhecer a nossa essência, entrar nessa conexão, porque aí ninguém vai nos enganar, tá? Um dos enganos que existe aí, a maioria dos religiosos, tá? Passa para a maioria das pessoas, é que você tem que buscar fora, tem que ir à igreja dele. Um engano que acontece nele, que eles não ele funda a igreja dele, coloca o nome dele, o nome que é colocado, ele diz que eu vou colocar aqui ministério não sei o quê, né? Ele se declara como o pastor dessa igreja. Porque, pessoal, não precisa mais você fundar a igreja, a igreja já está fundada, a igreja de Cristo, tá? Que Cristo é o pastor dessa igreja. O que é que a gente tem que ter? É a gente se conectar à frequência de Cristo, que ele é o pastor que vai guiar a gente. A gente se torna o templo de Deus, a igreja de Deus. Isso está escrito na Bíblia, tá? Fala que a gente é o templo de Deus, tudo. Mas o que é que esses pastores, a maioria das igrejas religiosas, seja católica, evangélica, tá? Até os espiritualistas, vários aí, ele diz que você tem que ir ao local. Entende? E se coloca como superior a você. É isso que está acontecendo, pessoal, tá? Não tem como fechar os olhos para isso. É o engano que está. Então, é o que fala lá o apóstolo Paulo, é apostasia. Então, a apostasia veio trazer esse engano, que a apostasia é tirar você do conhecimento, do ensinamento de Cristo, da frequência de Cristo. Então, a apostasia veio para tirar você dessa frequência de Cristo, de você receber o ensinamento correto. Então, foi preparado pela matrix religiosa. Tá, pessoal? Foi preparado pela matrix religiosa. Todos esses segmentos aí que estão fazendo você ir buscar fora. Que alguém se coloca como superior, que vai guiar você, que vai... Então, tá errado, tá? Tá fora da espiritualidade. Aí o que mais, pessoal? A proteção contra o engano envolve um crescimento íntimo com Deus e um conhecimento das Escrituras, através das práticas como oração, meditação, estudo da palavra de Deus, podemos obter o discernimento. Então, o discernimento só vem se você entra nessas práticas aqui, nessa frequência. Discernimento espiritual. E somos capacitados a distinguir. Então, você vai ter uma capacidade de distinguir a verdade do engano. Tá? Senão, não consegue, tá? Aí ele fala também é importante estar
em comunhão um com outros irmãos, buscar orientação de pessoas que tiveram experiências espirituais e que seja de sua confiança. Então, aquelas pessoas que tiveram experiências espirituais, um contato realmente, né, como saída do corpo, EQM. Então, aquelas pessoas, então você busca ali a informação, tá? Que não está e vai verificar se realmente aquela informação bate. Então, essa pessoa passa a dar uma confiança a você. Tá certo, pessoal? É isso que acontece, que a gente tem que buscar. E buscar comunhão com essas pessoas, porque a gente vai crescer. Ele vai trazer, então, ver aquela pessoa espiritual, tem uma intimidade com Deus, sabe? Tem as frequências da espiritualidade, sinceridade, a verdade, o amor. Você tem que olhar isso, pessoal. Porque não é pelo que a pessoa fala lá, apresenta, tá? Que você vai confiar. E tem muitas pessoas assim, tá? Nos grupos religiosos. Aí ele fala, segunda parte, identificar engano nem sempre é uma tarefa fácil. Então, não é fácil. Porque o engano, pessoal, ele vem misturado com verdade. Ele distorce, você não viu, não? Por quê? Para você não perceber o engano. É isso que o espírito religioso da matriz começou a fazer com esses religiosos aí. Você vai ver uma pregação aí de uma pessoa dessa, você vai ver que ele fala alguma coisa de verdade. Mas depois ele aí começa a colocar engano. É por isso que é difícil de a gente perceber. Você tem que estar bem afinado com seu Deus, com a sua espiritualidade. Mas ele fala, mas existe um sinal que pode ajudar nessa tarefa. Um dos principais sinais de engano é a inconsistência nas informações apresentadas. Então você tem que ver, porque sempre aquela pessoa vai trazer uma inconsistência. Então, uma coisa ele fala uma coisa, depois ele fala outra, e a mensagem dele não vai se encaixando. Sempre traz uma dúvida. Oh, mas por que você falou isso? Por que acontece isso? Então, não há uma consistência. A consistência é quando cada coisa vai se encaixando, porque a verdade é um encaixe, tá, pessoal? Por isso que eu recebi aqui como é que se diz? Uma mensagem aqui aí no YouTube, né? Que a pessoa falou assim, que disse que quando eu ia falando para ela, eu estava explanando aqui o conhecimento, ela disse que eu começava a encaixar a Bíblia, né? Ela disse que era um encaixe que faltava, então ela disse como uma peça de, como é aquele quebra-cabeça, né? Ela disse é tipo um quebra-cabeça que ia se encaixando certinho. Então, a verdade tem isso, é o quebra-cabeça. Porque espalhar o quebra-cabeça, né? Você já viu o quebra-cabeça na hora que espalha? Aí você tem que juntar cada peça tudo certinho. Não é isso? Não é isso, pessoal? Que é assim, quem brincou de quebra-cabeça, eu brinquei muito de encaixar a peça quando eu era criança, tá, pessoal? Será que tem tempo? Então, é tipo como um quebra-cabeça. Então, quando existe inconsistência, não encaixa, é porque é um sinal de engano. Tá? As informações não se apresentam se encaixando. Ele fala, se algo parece bom demais para ser verdade, ou se a informação contradizem, então contradizem, não encaixa. Você tem que ver. Então, ao engano, aquele que está traz essas coisas. Mas você vê aqui as informações que eu estou trazendo, cada uma se encaixa uma com a outra, pessoal. Então, será que é engano que eu estou trazendo engano? Examine, pesquise a fundo tudo que eu falo. Não é só um vídeo, não é só um tema que eu trouxe um vídeo só, aí você já faz o julgamento.
Você já está com a cabeça, já colocou a verdade, coisa religiosa que você já pegou como verdade? Não faça isso, pessoal. Isso é um engano que você está fazendo. Tá? Aí ele fala, o que já sabemos é importante questionar e investigar mais profundo. Então, é isso. Investigue mais profundo. Não tire uma conclusão, pessoal. Um negócio que a pessoa nem me conhece. Vi um texto do meu vídeo, vi um pouco do meu vídeo assim, já tirou já a conclusão dela. Eu sinto muito, tá, pessoal? Sinto muito. Não é assim que se faz. Por quê? Já existe verdade nela, tá? Coisas que ela já colocou, que às vezes o que eu falei não está de acordo com o que ela quer pensar. Tá? Até tocou na alma dela, ela sentiu lá mexida, tá? Mas ela não quer admitir o que eu estou falando. Tem pessoas assim, pessoal. E é pessoas que estão no meu canal que estão endurecendo o coração. Eu não sei porque está fazendo isso, tá? Não sei. Aí ele fala, outro sinal de engano é a pressão para tomar decisões rápidas, sem tempo para reflexão ou verificação da informação e das informações pessoais mal intencionadas. Muitas vezes tenta pressionar para agir impulsivamente antes de termos uma chance de pensar criticamente sobre a situação. Isso acontece nas igrejas evangélicas. Ele fala para você aceitar, levantar a mão, aceitar Cristo, sem você ainda, ou se batizar, né? Entrar para a igreja dele, sem você ter ainda, você ainda não fez o estudo, não tirou a conclusão totalmente. Então, pressiona você ali, venha, aceite. Então, sempre faz aquele apelo para você aceitar Jesus, ir para a igreja dele, aceitar lá a maneira como eles estão fazendo. Então, sempre tem isso. Então, essas coisas que pressionadas, essas coisas, não é bom, tá, pessoal? Aí vem engano, tá? Aí vem engano. Aí ele fala aqui, o engano é uma realidade presente em nossa sociedade. Então, aqui não tem para onde fugir, tá? Se tem engano, eu pergunto para você, existe engano aí na sociedade, pessoal? Existe. Então, existe também verdade na sociedade. Tem pessoas que estão falando a verdade, tá? E também no campo da religião e das tradições espirituais. Então, tanto na sociedade como no campo da religião e das tradições espirituais, existe esse engano. Nossa, irmão, é meu. Não tem o que fazer, pessoal. Agora eu pergunto, se você fala que existe engano, tem que existir verdade. Aí por isso que eu pergunto, existe verdade? Teve um dia que eu preguei sobre a verdade aqui, a pessoa achava que não tem negócio de ninguém na verdade, não. Como assim, pessoal? Aqui a dualidade. Se tem o engano, tem a mentira, existe a verdade. Não pode uma coisa existir sem existir outra. É igual o cara, os ateus sempre falam que existe o mal, mas não existe o bem, não existe Deus. Se ele diz que Deus não existe, você está dizendo que o bem não existe. Tá? Porque esse bem vem dessa fonte que a gente conhece como Deus. Foi essa a refutagem que eu fiz a um cidadão lá na faculdade. Eu digo, você está falando coisa besteira aí, tá? Você acredita no mal, acredita no engano, acredita na mentira, mas não quer acreditar na verdade, não quer acreditar em Deus? Tá errado. Ou você acredita em um, você acredita no outro. Os dois andam juntos, porque estamos numa dualidade. Tá, pessoal? Aí ele fala, no entanto, precisamos estar atentos e buscarmos discernimento espiritual. Você viu que é discernimento espiritual. Como é que a gente busca?
oração, meditação, estudo da palavra, das escrituras, tá? Buscar intimidade com Deus, é isso que você busca o discernimento, tá? Buscar o discernimento para podermos nos proteger contra o engano e viver de acordo com a verdade de Deus em nossa vida. Então, é isso que a gente tem que fazer, né, pessoal? Agora a pergunta é, será que a Bíblia... Nossa, pessoal, a Bíblia tem muitos versículos sobre engano, mas eu separei alguns aqui, tá? Eu não separei aqueles bem já falados, né? Separei outros versículos que falam sobre esse engano. Porque já começa lá desde Gênesis, pessoal, o engano, tá? O inimigo enganou a mulher, e depois a mulher enganou a Adão, e aí trouxe esse engano todo aí, tá? Essa dualidade, tá? Então, vamos ler aqui. Salmo 101, verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentira não permanecerá antes aos meus olhos. Então, pessoal... Nossa, mas, irmão, você disse que tem um monte de mentiroso na igreja, aquele que estavam fazendo engano, estão tudo. Por quê? Eles que ficam dizendo que isso aí é a igreja de Deus, mas não é, tá, pessoal? A igreja de Deus é aquele que estão na verdade, tá? Ele se torna o templo de Deus, é aquele que está na frequência de Cristo, tá? Você se torna a igreja. Igreja não é um templo, não, pessoal, de pedra aí que foi levantado. E pior que a própria Bíblia fala que Deus não habita em templo feito por mão de homem, tá? Ele habita no templo feito pela mão dele. Então, você foi feito pela mão de Deus, então Deus pode habitar em você. Se você andar na frequência da espiritualidade, do evangelho que Cristo veio fazer. Aí você se torna a casa de Deus. Mas então, se você está no engano, não vai ficar dentro, a Deus, a espiritualidade, não vai estar, você não vai ficar dentro da casa de Deus, que é a igreja de Deus, né? O que fala mentira não permanecerá antes aos meus olhos. Então, você não vai estar nos olhos de Deus. Deus não vai estar lhe vendo. Porque é frequência, pessoal. Você sai da frequência. Tá? Então, engano. Então, a minha pergunta lá. Por que não podemos vibrar, né? Vibração, energia, na energia do engano. Por quê? Por causa disso, se não você ficar nessa frequência aí, você não vai estar na casa de Deus e não vai, os olhos de Deus não vai permanecer sobre você, olhando você, protegendo você, tá? O que mais, pessoal? Provérbios 12, versículo 17 a 20. Vamos ler aqui, pessoal. Esse ensinamento aqui dos sábios de Provérbios. Ele fala, quando a verdade é dita, a justiça é feita. Então, quando a pessoa está falando a verdade, a justiça está sendo feita. Agora, mas a mentira produz injustiça. Então, todos que falam mentira, você está produzindo injustiça. E Deus é o Deus da justiça. Ele não é Deus de injustiça. Não é isso que ele fala lá? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está correto, pessoal. Tá de acordo com a espiritual. Vamos ler mais. Ele fala, a palavra do falador fere com ponta de espada. Então, a palavra do falador. Então, está falando palavra que pode até ferir como espada. Mas a palavra do sábio pode curar. Então, aquele que tem a sabedoria, ele vai falar que vai levar cura para a alma daquela pessoa. Não ferir aquela pessoa.
tá? Como espada. Porque a palavra, pessoal, ela é como espada, tá? Que fere a alma da pessoa. Uma pessoa entra aqui e fala alguma coisa para mim, tá? Ou escreve aí no meu e-mail, pode me atingir espiritualmente na minha alma. Entende, pessoal? Então, muito cuidado nessa hora, tá? Aí ele fala, a mentira tem vida curta. Ela tem uma vidinha, mas depois morre, né? Mas a verdade vive para sempre. Então, se você se apoia na mentira, tem vida curta. Mas se você está na verdade, você fica para sempre, pessoal. Aí ele fala, aquele que planeja o mal, acabarão mal. Porém, o que trabalha para o bem dos outros, encontrarão a felicidade. É claro, pessoal, tá? Então, vê que sabedoria maravilhosa. Em Provérbio 12, 17 até 20. Veja aí. Se você lê um negócio desse, tá? Isso é muito bom que eleva a nossa consciência. Tá? O que mais, pessoal? Efésios 5, verso 6. Não se deixe enganar por palavras vazias. Então, palavras vazias é o que, pessoal? É que não tem a verdade, não tem a essência de Deus. Então, é palavras vazias. Pois a ira de Deus virá sobre que lhe desobedeceram. Não participe do que essas pessoas fazem. Então, não seja participante ali, do engano ali. Você percebe, enquanto você está sendo enganado, está tudo certo, a espiritualidade não leva ali em conta. Mas você percebe que um local, uma pessoa, ali tem engano e você fica participando lá, né? Você é participante do engano com ele. E até ajuda o engano, tá? Chega lá, contribui para ajudar o cara a espalhar o engano. Você é participante. Cuidado, irmão. Então, não se deixe enganar por palavras assim. Ele está falando com os irmãos. Então, tem muitos usando palavras bonitas, as hermenêuticas aí, né? Palavra, mas vazia, não tem a essência da verdade. Porque o que interessa para a gente aqui, lembra que eu já falei em vários vídeos, o que interessa para a gente aqui não é da onde veio, de que religião, a fonte, não interessa. É se tem essência da verdade. É isso que interessa para a gente. Entende? O resto não tem pressa. Tá? Aí, o que mais? Gálatas 6, verso 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Então, pessoal, esse é o engano o enganando a si mesmo, tá? Ele se declara que é alguém que não sei o quê, que tem um poder de Deus, que foi chamado, que é... Quando ele faz isso, sem ele realmente ser, né? Ele disse, porque se alguma coisa não sendo nada, então ele diz sendo alguma coisa e ele não é nada, engana-se a si mesmo. Você está enganando a você. Você vai enganar outros, tá? Também. Mas você, o próprio que está sendo enganado é você, pessoal. Eu sinto muito. E tem muitos desses daí, tá, pessoal? Eu fico falando, pra que você tá fazendo isso, pessoal? Pra quê? Pra pegar like, pra se aparecer, pra querer enganar a outra, atrair pessoa, pra tirar dinheiro da pessoa? Por que você tá fazendo isso? Então, existe uma intenção por detrás. Tá? Tá aqui o vídeo que eu falei, intenção espiritual. É um bom vídeo, tá? E vocês me deram uma bela de uma audiência e bela visualização nesse vídeo, tá? Vocês estão tão assíduos aqui, estão gostando do tempo, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 1.
deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e toda murmurações. Então, o que é que Pedro está trazendo aqui para os irmãos? Ele está mandando você deixar todo o quê? Malícia, pessoas maliciosas, né? E todo engano. Então, todo tipo de engano você tem que deixar, tá? E fingimento e inveja e todas as murmurações. Não pode também entrar nessa energia de reclamar, murmurar aí, tá, pessoal? Não pode, você tem que deixar isso, porque isso são frequências baixas, pessoal. Se a gente entra nessa frequência aí, é muito baixa. Por isso que o apóstolo está ensinando, deixe toda essa malícia, desse engano, tem que deixar para você entrar na verdade. Tá certo, pessoal? Então, o que mais? 2 Coríntios 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, os falsos apóstolos, falsos profetas, né, pessoal? Nessa apostasia, ele vai se transfigurar em apóstolo de Cristo, em obreiro de Cristo. É o que? Ele vai vir, oi, irmão, Cristo está dizendo isso. Ele vai vir com aquele negócio transfigurando para dizer que é um dos apóstolos, é um obreiro que Cristo chamou para ele fazer. Ele vai vir assim. Os apóstolos naquele tempo enfrentaram esse tipo de pessoa que estava trazendo engano para os irmãos. É apostasia. É o que o apóstolo Paulo falou da apostasia. Por isso que ele diz, nesses últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores. Então, apostatar vem da apostasia, que essa apostasia é desviar você do verdadeiro ensinamento de Cristo, da frequência que Cristo quer que você fique vibrando, tá? Quer tirar você daí. E ele tá conseguindo aí, muitos aí, tá? Sorrateiramente com essa apostasia. Então, os espíritos enganadores nesses últimos tá trabalhando essa apostasia. Por quê, pessoal? Os últimos dias. Por quê? Os últimos dias, o tempo dele está encerrando. Porque Cristo veio aí para fazer a varredura, colocar a verdade aqui nessa realidade, tá? Então, antes de Cristo vir fazer essa limpeza, ele está colocando engano, colocando a apostasia. E, então, está usando vários espíritos, usando várias pessoas aí para enganar muito, para desviar você da frequência da verdade, da frequência que é Cristo. E tá conseguindo, né, pessoal? Porque vocês estão dormindo. Então, qual é o meu trabalho aqui? É despertar sua consciência para você perceber isso, tá? Agora, não é para ficar enraivado, não, tá, pessoal? É perceber e agora usarmos as nossas armaduras, nossos talentos, nosso trabalho para fazer com que muitas pessoas venham para a verdade, tá? É isso que a gente tem que fazer. Abrir nossos olhos para que a gente saiba qual é a nossa posição aqui e a gente fazer a nossa parte. Tá, pessoal? Então, muitos desses faladores se transfiguram. Então, ele se transfigura, colocam a máscara, dizendo que é apóstolo de Cristo. O que mais, pessoal? Mateus 22, versículo 29. Vamos ler aqui, né? Jesus, porém, respondeu e disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por que as pessoas estão errando, irmão Samuel? Você me pergunta, não me pergunte não, pergunta a Cristo, tá? Ele que sabe aí, tá dirigindo a igreja
a igreja que é dele, de Cristo, a igreja de Deus, é ele que sabe. Eu não sei de nada. A gente está tentando entrar na frequência, tá? Então, o que é que ele fala, o Cristo aqui? Em Mateus 22, versículo 29. Ele diz, Jesus, porém, respondeu, disse, errais. Então, vocês estão errando aí, tá? Errando o caminho, não conhecendo as escrituras. As escrituras, examine as... Foi por isso que ele mandou, examine as escrituras. E nem o poder de Deus. Então, você não conhece, não tem intimidade com Deus. Você não conhece o poder de Deus. É por isso que está fazendo você entrar no engano. Você está errando. Está entrando na mentira. Por isso que a gente tem que se afinar nas escrituras, estudar, e a gente tem intimidade com Deus, a gente conhecer o poder, a manifestação de Deus na nossa vida. É isso, pessoal. Não tem para onde correr. Quem está ensinando isso é Cristo, não sou eu, tá? Aí, o que mais, pessoal, que a Bíblia fala? Jó. Aí, ó, Jó aí. Jó 27, versículo 4. Vamos ler aqui. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Então, Jó, né? Você viu o aperto que... a história de Jó, o aperto que ele passou, né, pessoal? Quem leu a história da Bíblia de Jó, conhece essa história. Então, você viu o aperto que Jó passou. Então, ele disse, mesmo que eu estiver passando esse aperto, ele falou, não meus lábios não falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Então, não vou deixar, por mais que eu esteja em uma situação difícil, eu não vou entrar no engano, eu vou continuar na verdade. É isso que Jó estava falando. Tá? Porque muitos dizem, Deus não existe não, Jó. Larga esse negócio aí, não confia em Deus, tal. E você sabe a história, tá? E você viu o que Deus depois fez para com Jó, né? O que mais, pessoal? Salmo 24, versículo 3 e 4. Vamos tomar um chá aqui, para minha voz ficar mais equilibrada, tá? E eu vou falar esse versículo aqui, tá, pessoal? Vamos lá, Salmo 24, versículo 3 e 4. Vamos ler. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então, são duas perguntas que o salmista coloca aqui. Quem subirá lá ao monte santo? Ou quem entrará no seu lugar santo? Então, existe um lugar santo. Foi por isso que eu fiz uma pergunta aqui às pessoas, os pastores, o líder, se eles estão dizendo que lá é a igreja lá. Então, aonde é o lugar santíssimo? Então é lá, todo mundo tem que ir lá, porque existe um lugar santíssimo. Não está em todo lugar o lugar santíssimo. Aonde é esse lugar? Tá? Esse lugar santo. Aquele que é limpo de mão, então quem pode subir lá e entrar lá é aquele que é limpo de mão, e puro de coração. Nossa, pessoal, não é fácil. Então, o único que teve a mão limpa e é puro de coração foi Cristo. Por isso que a gente só vai nesse lugar santo, o lugar que Deus criou, para a gente ter intimidade com Deus. A gente vai na frequência de Cristo, porque é o único que tem a mão limpa, pessoal. E ele é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, ele não engana ninguém. Tá? Por isso que a nossa ligação, a gente tem que se conectar com a frequência de Cristo, porque ele é o justo, tá? Ele que vai levar a gente, ele é o caminho que vai levar a gente
a Deus. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tem que ir através da minha fé. Senão você não vai. Porque você não é justo. E a gente é justificado em Cristo, tá, pessoal? Você vê o que lá no Salmo trouxe, né, pessoal? Essa revelação, tá? Ah, o que mais? Salmo 32, versículo 2. Vamos ler aqui, pessoal, né? Bem-aventurado o homem. Então, bem-aventurado é o quê? Feliz, né? Então, esse homem é feliz a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Então, essa pessoa é feliz, pessoal. Por quê? Se Deus não imputa a maldade nele, ele tem um espírito que não há engano, já é meio caminho andado. Tá, pessoal? Então, não podemos vibrar nesse espírito do engano. Porque o espírito do engano é o espírito de Satanás. Tá? Você conhece Satanás, pessoal? Você já ouviu falar aí, Satanás? O diabo? Então, se é encontrado você um espírito do engano, é porque você está com o espírito de Satanás. Tá? Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 1 Coríntios 5, versículo 8. Vamos ler aqui. Pelo que façamos festa, e não com fermento da maldade ou da malícia. Então, pessoal, a gente fazemos festa, tá? Mas tem que ser aquela festa da verdade, tá? Onde tem... Nossa, tem tanta festa aí que é tudo uma farsa, tá, pessoal? É um engano, existe uma falsidade, um fermento ali da maldade. Tanta festa aí, tá? A gente é proibido fazer festa? Não, pessoal. Mas essa festa tem que conter a verdade, tá? Se tem fermento da maldade e da malícia, pronto, pessoal. E tá aí o engano preparado para você, tá? Mas ele fala, mas com o asmo, então asmo é o quê? É aquela substância, aquela frequência, tá? O asmo da sinceridade e da verdade. Então, tem que existir sinceridade e verdade, porque essa é a festa que Deus se agrada. Por que Paulo está falando isso? Porque a maioria daquelas pessoas estavam querendo fazer festa, mas uma festa onde tinha maldade, malícia e engano ali. Não é uma festa para Deus. Deus não vai receber esse louvor, não vai receber essa... É porque aquela festa, a adoração, tem que ser uma adoração que Deus receba, como um cheiro suave. Você já viu? Tem que ser um cheiro suave. Então, se faz uma festa onde tem esse fermento da maldade e da malícia e do engano, não é uma festa que vai ser recebida por Deus como um cheiro suave. Porque nessa festa de Deus tem que ter a sinceridade e a verdade. Tem que ter pessoas vibrando nessas frequências. Agora, tem pessoas lá dizendo que está com Deus, adorando a Deus, mas estão no engano, na malícia, na maldade com a outra pessoa. E eles estão dizendo que estão adorando e louvando a Deus. Eu sinto muito, tá, pessoal? Em vir falar isso aqui para vocês, eu sinto muito, mas é uma verdade que está acontecendo na nossa realidade. Então, nessa adoração, nessa festa que a gente vai fazer, tem que ter sinceridade com você e verdade tem que estar em você, para você transmitir essa frequência para as outras pessoas. Senão, o que você está transmitindo
é engano. É engano. Se não existe sinceridade e verdade em você, você está transmitindo uma frequência de engano. Então, o espírito, ele falou, o espírito do engano está sobre vocês. E o espírito do engano é o espírito de Satanás, que começou a entrar esse espírito lá quando Adão e Eva deu legalidade de ouvir esse espírito do engano. O espírito lá da serpente, né? Satanás, né? Entende? Foi lá que esse espírito entrou nessa realidade aqui. Então, para a gente não, que esse espírito não esteja na gente, a gente tem que estar no asmo da sinceridade e da verdade. Tá certo, pessoal? Eu sinto muito, tá? Em estar falando essas coisas, mas eu tenho que falar isso para abrir os seus olhos, tá, pessoal? Porque você pode estar em qualquer grupo, mas se tiver nessas coisas, nessa frequência, está fora da espiritualidade. Então, o espírito do engano pode usar você. Aí, o que mais, pessoal? 1 Pedro 3, versículo 10. Porque quem que ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal e seu lábio não fale engano. Então, você quer ver, você que ama a vida boa, tá? Uma vida, pode ser simples, tá? Mas uma vida equilibrada, você equilibrado, não devendo nada a ninguém, não tomando nada de ninguém, você tendo aquele pouquinho ali, mas você se alegrando. Então, você quer ver que ama a vida e vê os dias bons, o que é que você tem que fazer? Refreie a sua língua do mal. Não fale maldade. E os seus lábios não fale engano. Então, seu lábio não pode ser usado pelo espírito do engano, o espírito de Satanás. É o que está acontecendo com muitos aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é uma verdade que está na Bíblia. Pedro está falando. Pedro, que andou com Jesus, ele sabe muito bem, tá? Que ele depois se arrependeu amarga. Ele sabe muito bem disso, tá? Então, porque quem ama a vida e vê os dias bons, tem que refrear a língua do mal e seu lábio não tem que falar engano. Tá, pessoal? Ao que mais? Salmo 119, versículo 118. Nossa, quase 119, Tomé. Tu despreza a todos que se desvia do teu estatuto, então, do teus ensinamentos, né? Que é trazido pela Escritura. Pois o engano deles é falsidade. Então, todo aquele que se desvia, né? Do ensinamento de Cristo, de Deus, né? Então, Deus vai desprezar ele, pois o engano dele é falsidade, porque nele está o engano e a falsidade, pessoal. Então, Deus se desvia dessa frequência. Essa frequência não é a frequência de Deus, tá? Se você entra no engano e na falsidade aí, começa a ser falso, né? Nossa, pessoal, quantas pessoas de grupo religioso que eu vi com falsidade, pessoal. Então, Deus está desviado dessa pessoa. Deus, porque é frequência, tá? Não é que Deus vai estar saindo de você. É você mesmo entrando em outra frequência. Então, Deus não se junta com a frequência que você está. Por isso que a gente tem que alinhar a nossa frequência com as coisas elevadas, com frequências de amor, de paz, de alegria, porque essa é a frequência que Deus quer que a gente vibre. E o qual Satanás entrou com engano para desviar você dessa frequência, para você não se conectar com Deus, para você não ter intimidade com Deus, para você não crescer espiritualmente.
não entender a sua jornada. É o que está acontecendo com muitos agora. Muita confusão. Nossa, quando chegou muitas pessoas aqui de dos cultos, das igrejas religiosas aí, tá, pessoal? Várias, né? Chegaram no meu canal. Nossa, com uma confusão mental muito grande, tá? É isso, é a Babilônia. Babilônia significa confusão. Ele veio trazer confusão para confundir você, para você não encontrar o caminho, a frequência do caminho de Cristo. Então ele veio confundir você. E é a matrix religiosa. Existe aí uma igreja que é a mãe e depois vem as filhas que são a prostituta, que está tirando você da frequência de Cristo. Eu sinto muito, tá, pessoal? Em estar falando isso aqui, mas é uma verdade que a gente que está desperto não pode deixar de estar prestando atenção nisso. Tá certo, pessoal? Então, agradecer vocês, né? 56 minutos, nossa, passou, né, pessoal? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Obrigado aí pela visualização, obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir.